Queridos irmãos, eu vou começar a mensagem de hoje, em primeiro lugar, dizendo aos irmãos muitas coisas que eu poderia dizer, que estão no coração, mas só uma pequena amostra. Ontem, mais uma vez, os irmãos, pelo trabalho dos irmãos, pela força dos irmãos, estenderam a mão a, de novo, mais de 200 famílias que estão sendo atendidas por meio da nossa pequena congregação. E o trabalho dos irmãos tornou possível ontem que muitos lares abrissem as suas portas e pedissem para que nós orássemos juntos com eles. O trabalho dos irmãos, é o trabalho dos irmãos. E agora, pela manhã, também o trabalho dos irmãos está de novo lá no meio da congregação, lá no meio da comunidade, atendendo aos lares que ontem continuaram precisando. O trabalho dos irmãos, há uma semana atrás, levou mais de 2.000 garrafas de 5 litros de água. E enquanto nós fazíamos o culto, a metade disso já tinha ido embora. O trabalho dos irmãos, nós louvamos a Deus por isso. Eu não podia, isso não faz parte da mensagem, mas eu não podia deixar de dizer. Mas eu vou começar a mensagem com uma frase que acabei de ouvir. Esta frase não é exatamente o que nós vamos conversar esta manhã, mas ela mostra uma antítese, mostra uma luta que às vezes acontece e a gente esquece, a gente para na primeira parte dessa frase só. E essa frase que eu acabei de ouvir diz assim: ficamos tristes para ficarmos alegres. Ficamos tristes para ficarmos alegres. Faz-me lembrar então, quando sou forte, quando sou fraco, então sou forte. Ficamos tristes para ficarmos alegres. Eu gostaria que você saísse daqui essa manhã e nunca mais apagasse do seu coração aquilo que Deus tem para os nossos corações nesta manhã. Vamos orar? Querido Deus e Pai amado, humildemente, querido Deus, nós te pedimos humildemente que o Senhor possa agora, com a misericórdia do Senhor, com o poder do Senhor, com a grandeza do Senhor, alcançar os nossos corações e as nossas mentes, obras da Tua própria mão, para que com estas obras da Tua própria mão, Senhor, nós sejamos marcados de maneira indelével pelo Teu poder, para que possamos, Senhor Deus, sermos um pouco mais parecidos com o Senhor, para que o mundo, ao olhar para a Tua igreja, possa ver um pouco mais de quem o Senhor é. Por isso, Senhor Deus, nós te louvamos, nós, os Teus servos, os Teus pequenos servos, os Teus filhos, os Teus pequenos e muito amados filhos, nós, Senhor Deus, humildemente, nos colocamos em Tuas mãos para suplicarmos a sabedoria e o toque do Teu Espírito Santo para as nossas vidas. Nós oramos em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Queridos, eu não sei se está muito pesada a minha voz. Meu irmão, talvez o irmão pudesse deixar um pouquinho menos volume, porque daqui a pouco eu vou começar a falar mais forte, aí vai ficar pesado para os irmãos. A gente que tem essa voz assim, a gente fica preocupado de incomodar os outros, né, irmão? Eu gostaria de convidar os irmãos a que abrissem as suas Bíblias no capítulo 18 do livro de Mateus. Capítulo 18 do livro de Mateus, a partir do versículo 15. É um dos trechos mais profundos. Não tem trecho mais profundo na Bíblia, a Bíblia é toda profunda, né? É que esse trecho no meu coração, ele entra profundo. Ele vai lá no fundo do coração. Esse trecho da palavra de Deus mexe comigo. Eu estou lutando para não usar uma palavra, mas esse trecho da palavra de Deus me machuca, de tanto que mexe.
Esse trecho da palavra de Deus nos fala sobre o perdão do pecado de um irmão, e ele exemplifica depois com a parábola do credor incompassivo. Eu não vou ler o texto todo, é um texto longo, eu vou ler muitos outros textos com os irmãos esta manhã, mas eu sugiro, irmão, eu sugiro mesmo, com a força de sentir no coração que Deus está me direcionando para dizer isso, meu querido, não deixe de ler esse texto depois. Escreva na sua mão, escreva na sua Bíblia, peça a caneta de quem está do lado, escreva para você depois ler esse texto e pensar nele. E se for possível, colocar no seu coração esse texto. Colocar no coração, que digo, é decorar. Ele começa assim, ó: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Não é aí que nós vamos parar. Porque a intenção disso é que, também vos digo, versículo 19, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aonde estiverem 2 ou 3, e aqui nós temos dezenas, e certamente o Senhor está aqui conosco. E como corpo de Cristo e como igreja, nós agora concordamos e estamos sentados aqui para ouvirmos o que o Senhor tem para as nossas vidas, porque de saída nós já concordamos com as coisas do Senhor. É por isso que estamos aqui. Se 2 ou 3 estiverem em meu nome, quando a igreja estiver reunida e a igreja concordar a respeito de alguma coisa, eu estarei no meio da igreja. Eu convido os irmãos hoje a concordarmos com o que vamos conversar, a termos os nossos corações ligados naquilo que vamos conversar. E a partir do versículo 23, o versículo 22 ainda diz assim: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso é o objetivo da nossa mensagem dessa manhã, do que Deus colocou no nosso coração. Porque Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Essa manhã nós vamos falar sobre o perdão. Senhor, até quantas vezes o meu irmão, quando pecar contra mim, eu vou perdoar? Até 7? Jesus disse assim: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus não estava dizendo que você deveria perdoar o seu irmão 490 vezes, não. Ele está dizendo que você deveria perdoar o seu irmão sempre. Porque ele diz assim, ó, porque aproximando-se Pedro disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não vai ficar você contando 400, 480, 489, 490, daqui para frente não perdoo mais. Na verdade, eu até desafiaria você, porque já me desafiei antes. Será que eu já perdoei alguém 490 vezes? Eu vou perguntar ainda mais: será que eu já perdoei 490 vezes? A partir do versículo 23, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida.
Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O versículo 26 diz assim: então aquele servo, o versículo 29 diz assim: então o seu companheiro, aquele servo quando se dirigia ao seu senhor, e o colega quando se dirigia ao seu colega, percebem as duas situações? O servo se dirigia ao senhor, e o igual se dirigia ao igual. Então aquele servo disse ao seu senhor assim: Senhor, olha as palavras, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. No versículo 29 diz: o seu companheiro disse ao seu igual, ao seu amigo: sê generoso para comigo e tudo te pagarei. A mesma coisa, viu? É a mesma coisa. Agora é aquele servo dizendo ao seu senhor: sê generoso para comigo e tudo te pagarei. A resposta do Senhor foi: perdoou-lhe a dívida. A resposta do seu igual foi: não quis perdoar-lhe a dívida, antes o encerrou na prisão. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 4, versículo 24. Aqueles que estão aprendendo ainda a manusear a Bíblia, Mateus, Marcos, é o livro que vem logo depois. Mateus nos falou: dois homens que deviam, um ao seu senhor, o outro ao seu igual. Um devia ao seu senhor uma dívida impagável, o outro devia ao seu senhor algumas coisinhas, ao seu amigo algumas coisinhas. O Senhor perdoou os pecados, o seu amigo o condenou e o encerrou na prisão. Marcos, no capítulo 4, versículo 24, disse assim: e disse-lhes: atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Atendei ao que ides ouvir, é a palavra de Deus, não a palavra de Jesus falando àqueles apóstolos e discípulos que estavam com ele. A Bíblia, ela é toda escrita para ser lida por mim e por você, como se Deus estivesse, como Deus estando falando, não como se ele estivesse falando, como Deus estando falando a mim e a você. E agora é Deus falando a mim e a você. Ele disse assim, atendam vocês ao que vocês vão ouvir, com a medida com que vocês medirem, vocês serão medidos. Eu não tenho autoridade para dizer isso aos irmãos, mas é a palavra de Deus quem está dizendo isso aos irmãos. E antes de eu, me permitam a expressão, me atrever a dizer isso aos irmãos, eu tenho que confessar aos irmãos que eu ouço isso do meu Senhor. E não é fácil. Mateus 7, no capítulo 7, versículo 2, vamos voltar a Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 2. Vamos ler o versículo 1 também. Não julgueis para que não sejais julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós.
Não julgueis. A medida que vocês usarem vai ser usada com vocês. Mateus 6. Só virar uma página. Mateus 6, versículo 12. No meio da oração que Jesus nos ensina a fazer, Jesus faz assim, quando vocês orarem, orem desse jeito. E aí ele começa: Pai nosso que estás nos céus. E aí no versículo 12 ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas da mesma forma que nós perdoamos aos nossos devedores. Eu vou ao versículo 14 e 15 para que os irmãos possam entender. Porque olha, Jesus diz que nós devemos orar. Jesus diz que nós devemos orar, e quando estivermos orando, devemos pedir assim. Sabe aquele momento da nossa oração que a gente passa rapidinho por ele? A gente demora na oração pedindo: Senhor, me abençoa nisso, me abençoa naquilo, me abençoa naquilo outro, me abençoa naquilo outro. Já viu a nossa oração assim? Mas aquele momento da gente pedir o perdão, que deve ser aquele momento que a gente tranca a porta e passa a noite na frente de Jesus. Esse momento é tão rapidinho que não dá nem tempo de trancar a porta, porque esse momento é assim: perdoa a multidão dos meus pecados. Que coisa conveniente eu dizer perdoa a multidão dos meus pecados, porque assim eu pedi perdão e disse que tenho uma multidão de pecados, mas eu não fui zeloso, eu não fui cuidadoso, eu não fui humilde para me curvar diante de Deus e lembrar de tudo que eu faço todos os dias e que entristece tanto aquele que morreu por mim. E Jesus, quando está nos ensinando a orar, ele diz assim: olha a humildade de Jesus, perdoa-nos, é Jesus orando em voz alta: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Só que esta palavra não se aplica a Jesus, embora ele estivesse orando, porque Jesus está dizendo: perdoa as nossas dívidas, porque ele se inclui aqui, perdoa as nossas dívidas. Não era Jesus falando de si próprio, mas era Jesus se colocando como um de nós. Aquilo que o amigo não fez com o seu amigo, Jesus estava fazendo conosco. Perdoa as nossas dívidas, do mesmo jeito que perdoamos aos nossos devedores. Quando eu leio esse trecho da palavra de Deus, sempre me passa pela cabeça o que me passou na quinta-feira, quando estava com um dos nossos grupos de estudo bíblico, e foi um abrir de coração. Foi uma reunião pequenininha, o grupo que é grande, na quinta-feira tinha pouquinha gente, mas foi uma riqueza extraordinária. Quando pessoas de muita experiência na vida puderam abrir os seus corações diante de Deus e dizerem como é difícil perdoar, e como é que eu vou me dirigir a Deus: perdoa os meus pecados do mesmo jeito que eu perdoo os que me ofendem, desse jeito eu não terei muitos pecados perdoados, e sem os meus pecados perdoados eu não entro no céu. E começou a haver uma comoção, um conflito, uma consternação, uma tristeza, Carlos Marcos, invadindo o coração do grupo. E o que me veio à mente foram alguns trechos da palavra de Deus, quando Deus disse: sede santos. Sede santos, porque eu sou santo. Quando eu disse isso ao grupo, aumentou a tristeza. E eu então disse ao grupo: existem coisas na Bíblia que a Bíblia nos ensina, que são como metas, alvos que nós devemos colocar. Mas entendam, meus queridos, quando a Bíblia diz sede santos como eu sou santo, Deus sabe que nós não temos poder para fazer isso. Quando ele diz perdoa as minhas dívidas do mesmo jeito que eu perdoo aqueles que me ofendem, Deus sabe que eu tenho que dizer isso, pastor. Colocar isto como meta é uma meta sempre buscada, mas nunca será atingida. Mas nunca pode ser deixada e nunca pode ser esquecida. São metas que eu tenho que buscar sempre, todos os dias da minha vida. Sede santos como eu sou santo. Perdoe do mesmo jeito que você é perdoado. Aí sabe o que isso gera para nós? Essa consternação, essa tristeza profunda que nós estávamos sentindo, as lágrimas já enquanto estudávamos a palavra de Deus. Porque quando a Bíblia diz sede santos porque eu sou santo, quando a Bíblia diz do mesmo jeito que vocês perdoarem, vocês serão perdoados, vai
Eu não posso, porque se eu for perdoado do mesmo jeito que eu perdoo, eu estou perdido. Paulo disse: miserável homem que sou. E quando Paulo escreveu, não é Paulo quem está dizendo, sou eu que digo. É você que, quando pega a palavra de Deus e lê estas palavras que Paulo escreveu, não foi Paulo quem escreveu, foi apenas chamada Paulo, que pela mão do próprio Deus escreveu. Miseráveis homens que somos. Se esta palavra fosse tomada sem a graça e a misericórdia salvadora do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que, como diz o livro de Isaías, morreu pelos meus pecados, se isto não fosse lido à luz do que diz o capítulo 53 de Isaías, que morreu pelos meus pecados, se isso não fosse lido assim, eu estaria hoje e para sempre, sem nenhuma chance, condenado. Então, quando leio na palavra de Deus, perdoa os meus pecados da mesma forma que tenho perdoado aos que me devem, sabe o que acontece dentro de mim? Desculpem, agora sou eu falando. Não posso, desculpem, eu desejo que isso aconteça no seu coração, mas eu não tenho esse direito. Mas no meu coração, Senhor, é impossível para mim. Eu dependo de Ti. Quando eu leio coisas assim na palavra de Deus, sede santos, porque eu sou santo, perdoa os meus pecados do mesmo jeito que eu perdoo. Quando os meus pecados são em montão, eles são em multidão, eles são imensos, eles são infinitos, eles se estendem pela eternidade, eles afetam o coração de Deus. E eu sou tão pequeno que nem aqueles que me ofendem com coisinhas bestas que vão passar, isso faz Deus ficar cada vez maior, faz Deus se tornar cada vez maior e faz com que eu me sinta cada vez menor. Não é porque os irmãos estão aqui para cantar e é gostoso ouvir os irmãos cantarem. Muita coisa estava na minha cabeça ainda para falar esta manhã, mas o Espírito Santo de Deus me conduz a encerrar. Quero apenas todos os textos que havia separado para ler com os irmãos, ler alguns textos, porque assim eu acho, assim eu sinto que devo fazer. Perdão gera amor, amor gera perdão. Perdão de Cristo, por seu amor, gera em nós amor, e o amor de Cristo em nós gera perdão. Você pode medir o amor que você tem por Cristo pela medida do perdão que você tem em seu coração. Já ouvi muitas vezes alguém dizer assim: libere perdão. Acho até engraçado isso. Quando você tem alguma coisa como o perdão, ela não te pertence e você não consegue conter. Quando você libera o perdão, é porque você tem o perdão. Se você precisa pensar em liberar o perdão, é porque você não tem o perdão. Entende? Quando você tem o amor dentro de você, o amor não é algo que se consiga conter. O amor vai além da nossa capacidade de conter. Quando você contém o amor, na verdade você não tem o amor. Você que digo é o ser humano, eu principalmente. Primeiro eu. Quando você tem o perdão, você não consegue reter o perdão. Quando você retém o perdão, é porque você na verdade não tem o perdão, porque o perdão não é algo que se consiga reter. Nem no mais duro dos corações. 2 Coríntios, capítulo 5,
2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Por que que eu não consigo conter o perdão? Por que que eu não consigo conter o perdão? Porque o amor de Cristo me constrange. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Eu não consigo conter o perdão porque o amor de Cristo me constrange. E não é outra coisa que me constrange senão o amor de Cristo. O amor de Cristo me constrange. Não há o que perdoar. Certa vez eu ouvi uma pessoa respondendo assim a outra: quando um agressor, um ofensor que ofendeu aquela pessoa por muitos anos, encontrando-se por acaso na vida, num desses caminhos da vida, esse ofensor, este que ofendeu, pediu ao outro perdão. Rapaz, que bom te encontrar, eu preciso pedir perdão. E o outro respondeu: não vou te perdoar. Eu não tenho do que te perdoar. Eu nunca tive do que te perdoar. Porque à medida que as suas ofensas vinha também dentro do meu coração o amor e a gratidão a Deus por sua vida, porque fez de você um instrumento em minha vida para muitas coisas. Eu sempre te amei. Eu falei: barbaridade. Barbaridade. O que é isso, senão o amor de Cristo que não pôde ser contido naquele coração, no coração de quem estava perdoando, que na verdade nem estava perdoando, porque nem precisava perdoar, pelo que nós ouvimos. Não há do que perdoar. Gostaria que você guardasse isso no seu coração, mas eu gostaria que você guardasse também no seu coração que a ofensa dói, não é verdade? No nosso estudo bíblico lá nós aprendemos, meu irmão, que a ofensa dói. E é falso dizer que a ofensa não dói. Se um espinho entra na carne, dói. Se uma palavra dura chega e entra no seu coração pelo ouvido, dói. Se uma atitude entra pelos seus olhos e machuca, você não vai dizer que não dói. Dói. Só que a dor, ou a ofensa, me perdoem, a ofensa gera a sensação da dor. O espinho entrando gera a sensação da dor. O espinho entrando gera a sensação da dor. Olha só, tem na nossa cidade um homem chamado Senhor Ramos. Se você em Petrópolis perguntar quem é o Senhor Ramos, todo mundo vai dizer: o Senhor Ramos é aquele senhorzinho lá da Farmácia Brasil que aplica injeção em todos nós. É impressionante. Quando a gente vai falar para uma pessoa: você precisa tomar uma injeção, a pessoa fala assim: ah, que pena que aquele senhorzinho, como é mesmo o nome dele? Aí a gente fala: Senhor Ramos. Isso. Impressionante. Meus irmãos queridos, existe nessa cidade um homem que com uma agulha na mão, furando todo mundo, é amado por todo mundo. Quem nunca ouviu falar no seu Ramos aqui? É porque a irmã não é daqui. E a nossa cidade não é uma cidade pequenininha. Ela é uma cidade mais ou menos. Mas você não ouve falar do doutor fulano de tal, que é o famosão. Não. Esse tem muita gente que não conhece. Mas o seu Ramos, todo mundo conhece. A farmácia, não é mesmo? A Farmácia Brasil foi vendida, todos os funcionários foram mandados embora. O seu Ramos, não, ele é patrimônio histórico, ele não pode ser mandado embora. E é patrimônio também dos nossos corações. Porque é incrível que aquele homem com uma agulha na mão furando todo mundo consiga transferir a todos a presença preciosa do amor de Cristo, cheio no coração dele. É impressionante isso. Oi? Sim, eu sei que é. E tem lindas músicas. Ele com 82, 83 anos, 80 e poucos anos, está aprendendo violão e compôs algumas músicas. E esses dias cantou lá na nossa congregação. Não teve uma santa alma viva que não chorasse enquanto aquele homem cantava, porque ele expressava. Você ouvia o seu Ramos cantar? Para os mais antigos de nossa igreja, é como se nós ouvíssemos o Pedro cantar. A gente parecia que estava ouvindo uma conversa entre aquele que cantava e Deus que recebia o louvor. Impressionante isso. A ofensa dói. Ela dói porque ela é uma ofensa, mas ela nos faz lembrar também do amor. Mesmo a agulha lá do seu Ramos, né? Que é muito menor o amor do seu Ramos do que o amor de Deus.
mas quando meu irmão me ofende, é por isso que é bom estarmos na igreja. Você que está em casa, que ainda não voltou para a igreja, se você puder, não deixe de voltar hoje à noite para a igreja, não volte domingo que vem. A pandemia nos ensinou que ficar em casa é melhor, porque ficando em casa eu não encontro o irmão que é chato, ficando em casa eu não preciso levantar mais cedo para me arrumar, ficando em casa eu não preciso perdoar aquele meu irmão que por tantos anos me entristece, ficando em casa eu não preciso encontrar aquela pessoa que me ofendeu e abraçá-la e dizer bom dia, irmão. Ficando em casa, durante a mensagem, se eu tirar um soninho, depois eu acordo e faço o vídeo voltar e posso assistir de novo. Ficando em casa eu não preciso me comprometer em estar aqui com os irmãos e aquecer os meus irmãos com a minha presença e ser aquecido pelos meus irmãos com a presença deles. Ficando em casa eu posso ficar no meu mundo, mas Cristo criou a igreja e Ele disse que isso é um corpo, e um braço não vive longe do seu corpo, porque longe do seu corpo ele perde a fonte da vida. Que bom quando um irmão me ofende, porque quando esse irmão me ofende, eu lembro quanto eu fui perdoado. Eu gostaria que você hoje saísse daqui nessa manhã com isto no seu coração. Quando você for ofendido, esqueça a ofensa e lembre-se do amor de Cristo, porque quando você se lembrar do amor de Cristo, você vai se lembrar que aquela ofensa que o seu irmão cometeu contra você é infinitamente, é eternamente, é maior do que infinito, é eternamente maior do que a ofensa que foi perdoada, a sua ofensa contra Deus. Eu falando a vocês, porque Cristo falou ao meu coração, as suas ofensas, Edelto, são muito maiores do que quaisquer ofensas que possam trazer sobre você. Então não se esqueça disso e diga isto. Você tem alguém que você precisa perdoar? Este alguém, com toda e absoluta certeza, ofendeu a você menos do que você ofendeu a Jesus Cristo, porque por causa dele, por causa dos nossos pecados, ele foi crucificado, e este é o centro do Evangelho. Segundo aos Coríntios, ainda onde nós estávamos, é só para eu lembrar uma coisa: Deus aumenta e eu diminuo quando alguém me ofende. Não sou eu que diminuo porque fui ofendido. Não é o ofensor que cresce porque me ofendeu. Sou eu que diminuo e quem cresce é Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Este versículo é um versículo que Jesus não falou em outro lugar nenhum. Esse versículo, Jesus disse... A quem Jesus disse esse versículo? A quem Jesus disse esse versículo? A quem Jesus disse esse versículo? Segundo aos Coríntios, Paulo está falando de uma visão que ele teve na carne, e ele fala de um espinho que ele tinha, uma visão que ele teve, não sabia se na carne ou fora da carne, mas ele fala de um espinho que ele tinha, e quando ele fala desse espinho, ele diz que 3 vezes orou ao Senhor, e aí aparece um versículo que não tem em outro lugar da Bíblia, porque Jesus não falou esse versículo no Novo Testamento, nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse versículo só aparece aqui quando Jesus responde a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus disse isso a quem? A mim. Alguém falou? A mim. Jesus falou isso a mim. Está escrito só para que você entenda, ou para que você saiba, que ele disse isso a você. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa quando você é fraco. Porque quando você é fraco, só tem uma saída para você: Senhor, não se te dá que morramos, nós vamos afundar. E o Senhor diz: vento, tempestade, mar, ondas. E aí depois você e eu ficamos assustadinhos no fundo do barco, dizendo: aquele problema que ia acabar com a minha vida
Ele simplesmente disse: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas o poder de Cristo vai se mostrar claro quando você que for ofendido, quando você que foi ofendido, dobrar o seu joelho e disser assim: e eu vou dobrar o meu joelho agora, e você pode fazer como você quiser, mas eu vou dobrar o meu joelho agora. Eu não vou dizer isso a vocês, eu vou dizer isso a Deus. Senhor, eu não consigo. Não vou dizer a vocês, eu vou dizer a Deus. Querido Deus e Pai amado, em Tua presença, eu estou com o meu coração e a minha memória aguçados pelo Teu poder, e em minha memória estão alguns que me ofenderam, e que levemente me ofenderam, porque o peso de suas ofensas, que pareceu grande, é muito pequeno, e eu te confesso isso, diante de Ti, Senhor. Eu te confesso que os pesos dos meus pecados e das minhas ofensas, eu reconheço, são muito maiores, mas eu também te confesso o pecado de não conseguir perdoar, mas também te confesso, eu creio em Ti. E porque eu creio em Ti, porque eu creio no Teu poder, eu suplico que hoje, nesta manhã, o Senhor seja tão grande no meu coração, o Senhor seja tão percebido pelo meu pequeno coração, o Teu amor seja tão forte, tão vivo no meu coração, que eu não consiga mais, depois desta humilde oração, guardar no meu coração algo que possa, Senhor, ter sido causado por outro, por lembrar-me simplesmente da Tua infinita glória, do Teu infinito amor e dos meus incontáveis pecados que tanto Te fizeram sofrer e absolutamente perdoados por Teu Filho amado Jesus Cristo. Essa é a oração, Senhor Deus, que eu quero fazer. Esta é a oração que faço. Que o Senhor considere a multidão dos meus pecados, conforme a grandeza da Tua misericórdia. Que o Senhor considere a multidão dos meus pecados, conforme a grandeza do Teu amor. Que o Senhor considere a multidão dos meus pecados, conforme a grandeza do Teu poder. E que o Senhor considere de forma especial o meu pecado de muitas vezes não perdoar e encerrar na prisão aquele que me ofendeu. E o Senhor considere este meu pecado da mesma forma que eu suplico que considere todos os outros meus pecados, mas que o Senhor me dê poder, querido Deus, porque eu não tenho, e te confesso isso. Eu sou pequeno, eu sou frágil, eu sou pobre, eu sou necessitado, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. É a oração que te faço, na mediação do Teu Espírito Santo, que pode falar ao teu coração palavras que só o teu coração pode ouvir e transformar as minhas palavras em algo que possa chegar ao teu coração. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que eu oro, querido Deus, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome eternamente. Humildemente, nós oramos em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.